Oiê, comunhão! Hoje nós estamos aqui num formato um pouco diferente do que o tradicional, mas nós estamos começando a gravar uma série de vídeos que falam sobre assuntos que são extremamente importantes para os nossos dias atuais. Eu sou a Thaís e juntamente comigo aqui a gente tem o Franciel, que é mais conhecido na nossa comunidade como Sete, né? O Sete, ele é um pastor local que atua juntamente conosco há uns 10 anos. Ele vem de uma das 15. nossas... 15, ó, debutou já. Vem das nossas congregações e hoje atua aqui na nossa matriz. E hoje nós queremos conversar com vocês de uma forma rápida, prática, descomplicada, né? Acho que esse é o nosso objetivo hoje. A gente quer falar sobre os 5 ministérios, que é um assunto, né, como eu disse lá no início, de extrema relevância para os dias que a gente tem vivenciado, né? A gente quer abordar aqui qual é o papel dos 5 ministérios dentro da igreja, como eu descubro o meu ministério, e são coisas que a gente vai conversar aqui no decorrer do nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui para que você não perca nenhuma dessa série, né, que a gente vai começar a lançar aqui, e também para que você possa estar por dentro de tudo que tem acontecido dentro da nossa igreja, na nossa comunidade. E 7, então eu vou chamar informalmente. Entrando aqui no assunto dos 5 ministérios, eu acho que a primeira pergunta, quando a gente fala sobre os 5 ministérios, né, é o que são os 5 ministérios? Né, a gente precisa começar por essa abordagem, porque eu percebo, assim, ao longo, eu sou uma pessoa, eu posso me considerar jovem, né, não sei como se considera, mas eu me considero jovem, e eu fui entender a abordagem dos 5 ministérios há pouco tempo. Não foi uma coisa assim que, né, eu cresci já desenvolvendo a visão dos 5 ministérios perante a Bíblia. Então, para a gente começar a conversar aqui, através desse vídeo, eu queria entender, né, e compartilhar a visão do que são os 5 ministérios biblicamente. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Olá a todos que nos assistem, nos acompanhem, que Deus abençoe vocês. É uma honra, uma alegria ter sido convidado para inaugurar, né, esse trabalho. E vamos lá, vamos trazer o que a Bíblia diz que é mais fácil, né? Thaís, deixa eu ler um texto que é base do nosso assunto aqui, que é Efésios capítulo 4. Por enquanto vou ler só o versículo 11. E realmente muitas pessoas não entendem, mesmo após um tempo de caminhada cristã, para que serve, o que é realmente os 5 ministérios, para quem é os 5 ministérios. E a Bíblia é muito clara, ela diz assim, ó, eu acho fantástico que o versículo 11 começa assim, ó, e ele mesmo deu. Então aqui já dá uma mensagem tremenda, né? Ele mesmo deu, ou seja, o nosso Senhor escolheu, deu, repartiu, capacitou uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Querendo o quê? Por que Deus deu isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos uma base muito firme para colocar uma construção sobre esse pensamento. Uma das coisas que eu acho interessante dentro do contexto, qual é o contexto bíblico, né, que Efésios está trazendo aqui? Lá no versículo 4 diz assim, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e Deus deu dons aos homens. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa elencar sobre os 5 ministérios é de que os 5 ministérios, eles servem para a edificação da igreja, como o versículo 11, se eu não me engano, né, contextualiza. Então, a ideia, basicamente, é de que o Senhor subiu às alturas, deixando, né, os dons aqui, os ministérios, como presentes também para a atuação do homem e para que a gente também tivesse o conhecimento de Cristo e a expansão da igreja, né? Porque a gente está falando aqui do processo de implantação do que nós conhecemos como igreja inicialmente. Exatamente, Thaís. Há uma confusão muitas vezes, porque o ministério que Deus confiou a mim não é para meu proveito próprio. E isso precisa ficar entendido aqui já. Se você entender só isso nesse vídeo, já é a chave, né? É a chave. Ou seja, eu sou um apóstolo para que eu cresça, tenha fama, ganhe dinheiro. Sou um profeta para conseguir fama, pessoas que me sigam, seguidores, né? Ou sou um pastor, ou para fazer uma escalada profissional dentro do ministério. Nunca foi isso, não é isso, mas os 5 ministérios são para a edificação da igreja e não da minha vida particular ou do crescimento e da fama da minha pessoa. Tudo o que Deus nos dá, dons,
capacidade, né? Talentos. A Thaís canta de uma forma espetacular. O propósito que Deus deu esse dom não é para que ela fique rica vendendo um CD. É para que ela edifique e contribui com que a obra de Deus vá adiante. Então isso é base de tudo. E dentro dessa divisão, então, para você se identificar se você é um apóstolo, um mestre, um pastor, um profeta, um evangelista, cabe dizer que numa igreja não vai ter só um apóstolo, um pastor, um evangelista, um mestre, porque a gente precisa desmistificar esse conceito de que, não, tem um pastor, aquele é o evangelista da igreja, o outro é o apóstolo e esse aqui é o mestre. Até porque não tem descendência, né? Imagina se, por exemplo, o evangelista morre, acabou. E nessa igreja de 1000 pessoas, o que fazem os outros 995? São pessoas que só se alimentam disso, Será? né? Será que é isso que a Bíblia quer? Né? Até porque o texto já fala no plural. Ele deu uns para apóstolos. É lindo isso, eu amo isso na Bíblia, né? E outros, senão seria um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista. Então, eu creio que você que está nos assistindo tem algo nesses ministérios que é para você, que Deus deu a você. Vamos juntos identificar o que é isso que Deus te deu. Um dos pontos assim que eu mais choquei quando eu tive contato com essa realidade, gente, porque, sério, eu fui aprender isso muito tarde, né? E aí, eu, como tu disse, eu canto na igreja, né? Eu sempre achei que, nossa, esse era o meu ministério. Mas olhando biblicamente, isso pode ser, assim, uma atribuição, uma área de serviço que a gente vai falar já na sequência aqui. Mas eu fiquei bem em choque de entender que tinha algo, né, de ministério, algo ministerial, que perante a Bíblia eu precisava explorar ainda, né? Eu ainda não me identificava dentro dos 5, por exemplo. Eu achava que eu atuava dentro do meu ministério, que era o ministério de louvor, né? A gente confunde, a gente tem aqui os 5 ministérios e mesmo eu sendo uma pessoa que canta, que atua dentro de uma área de serviço na igreja, eu tenho um ministério bíblico a ser explorado. E eu lembro assim que foi um choque muito grande e eu precisei sentar com Deus, né? Eu sempre brinco do meu relacionamento com Deus, precisei sentar com Ele e entender através de algumas atribuições assim de quem eu sou e do que eu tenho para realmente aplicar essa realidade que é bíblica, né? Porque às vezes eu acho, Sete, que a gente esconde isso, né? Que parece que, não, a gente atuar numa área de serviço, né? Entra na prioridade do que, de fato, a gente entender a nossa parte dentro dos 5 ministérios. E aí, Sete, entrando já na segunda pergunta, seria quem tem acesso aos 5 ministérios, né? Mas eu acho que tu já trouxe isso em contrapartida de que isso é liberado para todos, né? A Bíblia não faz distinção. Exatamente. O entendimento que a gente tem que ter, você falou muito bem. Eu faço um serviço na igreja. Eu cuido da recepção, eu canto, eu toco, eu participo do grupo de oração. São serviços úteis, necessários, importantes para o desenvolvimento de um trabalho. Pode ser de um culto, de uma celebração, de um seminário, de algo assim que é necessário e opera junto com os 5 ministérios. É a organização, né? A gente pode chamar de organização. A organização, mas nós precisamos entender algo, e aqui eu quero ser bem enfático. Os 5 ministérios, eles não são para dentro das 4 paredes da igreja apenas. Exato. E a gente tem muito esse formato evangélico, né? De organização, de que tudo acontece dentro das 4 paredes da igreja. Mas os 5 ministérios, eles operam mais fora da igreja e devem operar fora do que dentro porque a congregação, ela é a organização, né? Ela é o local onde as pessoas que são a igreja, certo? A igreja somos eu e você, né? Basicamente, nós carregamos os 5 ministérios para fora das 4 paredes. Então, assim, as áreas de serviço, elas servem para manutenção e organização da congregação, né? Porque também, imagina, né, a Bíblia mesmo fala que o Senhor não opera mediante a bagunça, né? A baderna. Então, assim, as áreas de serviço, elas levam as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo até a presença dele, através de uma boa recepção, através de um bom louvor. Mas a gente precisa, né, ter isso muito separado, né, Sete? De que área de atuação, área de serviço na igreja não pode sobrepor o meu dom que foi dado por Deus através dos 5 ministérios ali. Exatamente. Tem muita gente que se esconde, eu posso dizer assim,
num serviço. Por exemplo, vamos pegar um serviço essencial na igreja, que para mim é a entrada, é o cartão postal, é a chegada, é a recepção da igreja, né? Quando a pessoa chega, ela é muito bem recebida ou mal recebida, ela já tem uma boa ou má impressão daquele trabalho, daquele ministério. Mas vamos imaginar que ali na recepção está um mestre, um ensinador, um menino, um homem, uma mulher, que tem o dom dado por Deus de sentar numa sala de aula e ensinar profundamente a Bíblia. E aí ele diz assim, não, mas eu já faço alguma coisa, eu estou na porta. Nós enterramos um talento tremendo, um ministério necessário na igreja, pode ser um evangelista ou outra pessoa, que diz que já está fazendo alguma coisa. Então ele vê o serviço como um bater cartão. Não, eu já bati meu cartão esse fim de semana, eu fiquei na porta e agora eu estou livre. E quem sabe ele tem uma pérola de um professor escondido. E a gente assim sustenta a congregação, mas fica desnutrindo o corpo, certo? Porque se o mestre ele tá na porta, né, não que ele não possa estar na porta, ele precisa. A igreja se mantém através das áreas de atuação, mas a gente também precisa colocar em prática o nosso ministério aqui dos 5 ministérios, né? Para que o corpo de Cristo também se mantenha vivo, né? Porque, é que nem a gente falou antes, imagine se só tem um mestre, né? E esse mestre é levado pelo Senhor ou acontece qualquer coisa. Morre todo o legado de ensino da igreja, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha o entendimento que a área de atuação, ela sim faz parte de um serviço, mas que, mediante a ela, também tem algo separado e reservado por parte do Senhor para que a gente consiga executar a fim de nutrir o corpo, a fim de ser parte do corpo. Até porque, né? Se tu olhar lá no final de Efésios, diz assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Então a gente está falando aqui basicamente que cada um fazendo o seu papel no seu devido lugar, a gente tem o crescimento do corpo, tá? Então, respondendo aí se você tem dúvida com relação eu faço parte de uma área de atuação, tô livre? Não, você precisa ainda desbravar e entender aquilo aonde você compõe dentro dos 5 ministérios. A área de atuação ela é importante. Eu amo fazer parte do Ministério de Louvor, mas eu não posso também esquecer que eu tenho algo especial reservado e que foi dado por Deus para que eu exercesse. Acho que a grande pergunta que já pode ser aplicada a quem está nos assistindo é: o que eu estou fazendo é um serviço ou é o cumprimento do ministério pelo qual eu fui chamado? Sendo que nenhum dos dois ele exclui o outro. Pode ser que você tenha um chamado de ser um profeta, um evangelista, que nós vamos simplificar isso aqui, certo? Vamos simplificar porque tem um mistério muito grande sobre isso, um místico assim, de profeta, de evangelista, de apóstolo, né? Mas vamos simplificar isso. Então a pergunta é, o que você está fazendo? É um serviço ou é o cumprimento do ministério que Deus lhe confiou? Responda aí, pensa aí o que você está fazendo. Não, eu acho que eu não estou fazendo. Não largue o serviço. É importante, Não largue o serviço. É verdade. Mas canalize para que o ministério seja cumprido. Acho que esse é o segredo. E podemos entrar já para desmistificar, né? Sim. O que é. Vamos lá, na ordem que a Bíblia diz. Mas eu sou um apóstolo, eu sou um mestre, eu nunca sei o que eu sou. Quem será que eu posso ser na igreja? Vamos começar pelo apóstolo, porque a Bíblia tem uma ordem aqui, né? Gente... Alguns podem olhar apóstolo como aqueles que andaram com Jesus. Esses são os apóstolos fundadores, fundamentais, do fundamento da igreja. Esses foram para aquele tempo. Mas a Bíblia, já com Paulo, é um apóstolo que não andou com Jesus. Então já é o primeiro, né, deles que tem uma contribuição tremenda. O que é o apóstolo nos dias de hoje? Dentro de uma realidade do nosso ministério, aqui vamos pegar um exemplo bem simples. O apóstolo é aquele desbravador. É aquele que abre missão, é aquele que conquista campo, conquista território. Junto com ele seguem milagres, sinais para desbravar um campo e uma manifestação forte do Espírito. Ele é um mensageiro especial para um fim específico com um tempo determinado. Ele pode abrir um trabalho missional, ele pode ser um plantador de igrejas e depois ele estabelece pastores ali. E na nossa realidade aqui local... Um líder de célula que tem uma capacidade tremenda de abrir células em várias casas. E deixar pessoas, né, que possam dar sequência. Exatamente. Eu conheço líderes aqui do nosso ministério que já abriu mais de 20 trabalhos. Ele tem uma célula, mas ele tem uma facilidade de chegar numa casa, estabelecer um líder, ali fica um tempo junto, 2, 3 meses, ele sai e o trabalho continua. Continua, né? Essa pessoa é um apóstolo.
Biblicamente, ele é um apóstolo. Ele abriu uma frente de trabalho, continua supervisionando, mas ele se retirou para que um pastor, um mestre, um evangelista cuide daquele trabalho. Uma das coisas que é interessante aqui, que a gente falou sobre Paulo é exatamente isso, né? Se tu for ver, teve uma parcela da vida de Paulo onde ele esteve preso, aonde ele não conseguiu estar, né, sinestesicamente lá, fisicamente nos locais. E até tanto por isso que a gente vê tantos relatos e cartas de Paulo de encorajamento, porque ele era um apóstolo no sentido de que ele ia e implantava o trabalho, ele sempre fala, né, quando eu estive com vocês, quando eu passei por aí, e ele sempre deixa uma pessoa lá para que o próximo fizesse a expansão onde ele não conseguisse alcançar, né? Exatamente. O nosso pastor Olavo é mais apóstolo do que pastor. O nosso pastor, ele foi um desbravador no seu tempo, é ainda até hoje, desbrava frentes novas, visões de trabalho, implanta, né? Trouxe a implantação dos grupos caseiros, das células e instituiu ali líderes. Ou seja, o que nós chamamos de pastor Olavo é muito mais um apóstolo Olavo, né, do que o pastor. Mas há uma mistificação no Brasil todo por causa dos super apóstolos da televisão, da mídia. Da forma negativa, né? Da forma negativa que se impõe sobre outros dizendo, sou apóstolo porque tenho pastores abaixo de mim. E quando na Bíblia nunca foi assim, né? Na Bíblia nunca foi assim. Nós vamos já separar daqui a pouquinho isso da instituição, a instituição e a Bíblia. Qual a diferença dos conceitos institucionais e bíblicos? Então, quando nós olhamos chamar alguém de apóstolo, a pessoa sente até, nossa, não sou tudo isso. Sim, se você abre vários campos de trabalho, você é um apóstolo. Biblicamente, precisa estar no ministério. Amém, eu acredito nessa visão também. O profeta, vamos pro próximo. O profeta acho que é o mais místico, né? Místico, todo mundo fica tipo, místico, meu Deus, não toque no profeta. A ponto de quem é profeta ter vergonha de que chama de profeta. É verdade. Não, profeta não. Ou parece que um título super honrado, assim, super alto, né? O que é o profeta? Ele é aquele que dá direção. Simples. Ele dá direção, ele leva uma palavra de consolo e orientação. O que a gente chama de exortação não é xingar as pessoas. Exortação é dar a orientação, direção, né? Dar a orientação. Então vamos lá. Um pai de família, eu gosto desse exemplo, né? Um pai de família, quando ele diz pro filho, olha, não faz isso que tu vai se machucar. Ele está sendo o quê? Profeta. Isso. Está dando uma orientação. Ele está dando uma orientação, uma direção, uma previsão futura de que aquilo vai dar errado. No ministério, nós temos muitos profetas. Muitos profetas. Líderes de célula, irmãos dos ministérios, pastores das congregações, que sentam com um casal, com um discípulo e diz assim, olha, à luz da Bíblia, isso que você está fazendo vai dar errado. Assim, vai dar errado. Ou, olha, o caminho certo para vocês dois, aconselhando um casal, eu fiz muito isso. O caminho certo para vocês dois seria tomar essa decisão, segundo o que a Bíblia diz. Eu estou sendo profeta na vida dele. E existe também a profecia para o corpo, que é dentro do tempo. O profeta que lança a profecia para dentro do tempo, para o curto, médio ou longo prazo. Né? Podem ser profecias mais abrangentes, a nível nacional, ou mais locais, ou até mesmo pessoais. Mas isso de uma forma muito simples. Nós temos aquele conceito de um profeta que chega numa postura e levanta o dedo e diz, eis que assim diz o Senhor. Sim, isso também é profeta, mas aquele que senta com você sem forma e te dá uma orientação está sendo profeta na sua vida. Eu acho que às vezes essa questão do profético, ela está muito ligada também à questão de visibilidade. E uma coisa é muito distante da outra, né? Porque às vezes o dom profético, ele se manifesta no simples, né? Ele se manifesta no dia a dia. Uma das coisas que eu acho muito legal aqui na nossa comunidade é que depois de muito tempo eu fiquei sabendo de várias pessoas que se manifestavam no dom profético, mas que não tinham a visibilidade do profeta, né? Eram pessoas que davam direcionamento, até algumas mulheres, né, de oração aqui da nossa igreja, que tinham esse cunho profético de dar direcionamento para a igreja, né? Para o nosso pastor, o pastor Olavo, de que a gente deveria agir de tal modo, de para que lado a gente ia, que se moviam dentro do ministério profético, mas que não se colocavam nesse lugar de visibilidade. Então, assim, acho que um dos pontos, quando a gente fala sobre o profeta, é justamente por ele ser super inflado, a gente entende que seja um lugar de extrema visibilidade, o que não é, tá? Falando aqui do profético, a gente pode elencar sim que o ministério profético
ele nasce de um lugar de simplicidade, né, Sete? Ele vem de um lugar do simples, do básico, do dia a dia também. Não tirando, tá, toda a questão espiritual que traz, tá? Mas aqui a gente tá falando do que é simples. Muito bem colocado, Thaís. Essa questão do profético, olha o que a Bíblia diz, bem rapidinho aqui para nós entender. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Thaís, quer a profecia? Quer agora uma? Quero. Aqui, ó. Aí a profecia tá aqui, a minha até é bem grandona, ó. Jamais um profeta que se diz profeta ou uma profecia, ela irá contra a palavra de Deus. A inspiração da palavra de Deus é a nossa maior profecia. Mas a gente quer tudo pronto. A gente quer chegar num culto e ouvir uma palavra que me agrade e o profeta, o pastor, o evangelista precisa me dar uma palavra que me agrade, mesmo que vá contra as Escrituras. Isso nunca é uma profecia. Sempre a profecia vai de acordo com a palavra. Vai de acordo com a palavra, né? E bem rapidinho os outros ministérios, para nós poder fazer essa pergunta para quem está nos assistindo. Quem você é? Qual o ministério? Porque tem outros, né? Tem ministério de socorro, de repartir, de ofertar, de administrar, muita coisa. Consolar. Mas esses 5 aqui é que a gente está mais focando hoje. O que identifica com você? Falamos aí do apóstolo, e quem sabe você está dizendo, nossa, eu realmente tenho facilidade. Eu chego numa casa, converso, de repente já alguém quer botar um trabalho ali, ou consigo tem facilidade juntar de abrir uma obra pessoas, missionária e supervisionar. Então você tem uma grande chance de ser um apóstolo. Olha, eu sento com pessoas e eu dou um bom conselho, eu dou a direção e eu vejo que aquilo que eu falei acontece. Você pode estar debaixo do ministério de profeta. Né? Comece a observar o que se manifesta em você. A facilidade que você tem. Porque é terrível, Thaís, quando você é para ser um evangelista e você está fazendo papel de mestre. É pesado, cansa, a obra fica pesada. Você disse que entendeu há pouco tempo a questão dos 5 ministérios, e eu entendi há pouco tempo essa questão de ser quem eu sou para ser leve. Ser quem eu fui chamado para ser, para ter para fluir no ministério e não ser pesado, enfadonho, cansado. Então, se você descobrir quem você é em Cristo, o que Ele deu a você, e você ficar dentro disso, você vai ser o homem, a mulher mais feliz do ministério. E a gente não consegue executar, né? Por exemplo, é o pé querendo executar a função da mão, vai certo? Cansar. Vai cansar Vai e não cansar. consegue fazer o movimento perfeito, porque ele não foi alocado para aquele lugar. Ou muitas vezes querer ser o outro. Querer ser um evangelista, sendo que você é um pastor. Querer ser um profeta, se você é para ser um mestre. E isso cansa. Buscar isso cansa. Temos que buscar o que o Senhor tem para nós e descobrir, de acordo com a nossa afinidade, aquilo que Ele designou. Apóstolo, profeta, evangelista. Eu gosto de dizer que o evangelista tem mel. Presta atenção. Se você lá na fábrica, na rua, no trabalho, em algum lugar do convívio social da tua família, você atrai pessoas. Elas gostam de te ouvir. Se você tem isso, você é um grande evangelista. Mas você é mais fechado, você não atrai muitas pessoas, você é mais restrito, assim, seletivo, introspectivo. Você pode ser que seja um pastor, já vamos falar dele, um mestre, mas você não é um evangelista. Agora você senta com pessoas e você as atrai, você começa a falar dos teus testemunhos com motivação, daquilo que aconteceu no culto, na tua célula, na igreja, e as pessoas querem te ouvir. Você é um evangelista. Parabéns, consagrado evangelista. Você é um evangelista e diferente da denominação, existem denominações que têm uma hierarquia, né? O evangelista está abaixo do pastor, que está do lado do mestre, que nem tem apóstolo, né? Mas, o que tu é? Evangelista? Não, então não é pastor ainda. Isso não existe na Bíblia. Eles andam lado a lado, né? Lado a lado, e um contribui para com o outro. Eles cooperam, operam junto. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Veja bem, um dia, Thaís, eu sentei, a Solange me chamou enquanto pastoreávamos a congregação para aconselhar um casal, 2 casais que estavam brigados, e eles começaram a bater boca. E nós ficamos por 1h20 aconselhando aquilo, pastoreando, fazendo o papel de um pastor que dá conselho, que
abraça, que cuida, que tira as feridas. Eu saí daquela reunião cansado, pesado, e eu disse para minha esposa, não me convida mais para isso. Me convida para expulsar demônio, me convida para plantar uma célula, me convida para fazer qualquer coisa. Aí eu vi que eu não era pastor. Porque o pastor, ele é sensível. Ele é ligado a pessoas. Geralmente o apóstolo é insensível. O apóstolo não é muito sensível. Ele abre frente. O pastor vem atrás para corrigir, cuidar daquilo que o apóstolo foi derrubando, destruindo e tal, né? O evangelista, o profeta também, mais na linha do apóstolo. Então, não, eu não sou isso, eu gosto de sentar. Eu sento com as pessoas assim, horas. E converso, gosto de aconselhar, eu gosto de ouvir os problemas, não falo muito. Você é um pastor, você é uma pastora. É um dom lindo, necessário. Temos que ter muitos pastores na igreja, mas querer ser pastor, você não vai aguentar ouvir as pessoas. Se você quer um exemplo de que é um pastor, biblicamente, é o nosso pastor Anderson, né? Ele é pastor. Pastor Anderson. Pastor, assim, né? Cumprindo exatamente o que as escrituras falam sobre o pastor. Abraça, dá uma palavra de consolo, ele ouve por horas as pessoas, chora com eles. Se importa com o que tu fala, né? É isso, esse é o pastor. Se você tem você pende para isso, você é um pastor, é uma pastora, com certeza. Não menos importante, mas tanto quanto é o mestre. É o mestre. É aquela pessoa que abre uma célula e não gosta que ninguém novo venha na célula. Ele junta um grupo de 5 pessoas e ele começa um estudo programado. Não, agora nós vamos estudar isso. Aí vem alguém novo para a célula dele e ele tem que começar a já perde o ritmo, né? Ele não é evangelista, ele não quer ver o novo chegar. Ele é um mestre, então ele quer ensinar aquele grupo. O mestre se preocupa muito, Thaís, com isso aqui. Todo o trabalho que a igreja faz, que a célula faz, que o ministério faz, o mestre está preocupado se está fundamentado a palavra. Se você tem essa preocupação, que nós também, todos temos, né? Mas você olha muito para isso, você gosta de sentar e ensinar pessoas, você é um mestre, você é um ensinador. Não adianta você querer evangelizar, abrir igreja, ser profeta, não. Mestre e pastor já tem uma outra linha, o mestre também gosta de ouvir. Porque ali ele pode dar o conselho bíblico, ele pode ensinar o que as escrituras dizem sobre aquele assunto. E aqui nós temos muito nítido na nossa igreja um exemplo, né? Vários, né? Mas pastor Ademir, né? Um mestre que gosta de ensinar, que se preocupa com o ensino bíblico. E o mestre também, Ulisses, uma característica, ele busca muito, né? Ele se abastece muito. Busca muito. Então, assim, uma questão de aptidão. Você é uma pessoa que a gente já vai falar sobre, né, como você descobrir quem eu sou dentro de tudo isso, mas, assim, o mestre, ele é uma pessoa muito mais focada à leitura, a buscar, a se abastecer para ter o que refletir na vida das pessoas, né? Conheço um menino, hoje já homem, casado, queria evangelizar, viajou pelo Brasil fazendo campanhas evangelísticas e nunca deu muito certo. Foi bom, mas nunca emplacou. E hoje eu vejo ele ensinando. E e você vê que tem vida naquilo. O dom se manifesta no ensino. Ele está formando classes na igreja, turmas grandes de pessoas num outro ministério. E eu olho aquele que queria ser evangelista e era um mestre. E hoje ama o ensino e está feliz com o que está fazendo. Então, isso temos que identificar. Quem nós somos, quem fomos chamados para ser. E eu acho que após toda essa explanação assim, dos 5 ministérios, da atuação de cada uma das partes, eu acho que a gente chega na nossa última pergunta, né? Como eu entendo qual é o meu ministério, né? Como que eu consigo descobrir o meu ministério? Primeiro, né, Sete, eu acho, assim, até muito pela minha experiência, que não existe uma fórmula mágica, né? Não é uma receitinha de bolo que a gente pega a farinha, o açúcar e dá o resultado, né? Eu acho que existem... Eu sempre falo, né? Deus é multiforme, ele não tem só uma forma, né? Às vezes ele fala pela palavra, às vezes ele fala através da interpretação. Então, também eu acho que a questão dos 5 ministérios, não existe uma fórmula de bolo para que você, eu tenho isso e isso, então eu sou isso, né? Mas um dos pontos que eu acho muito importante aqui, que a gente precisa levar em consideração, como eu acabei de falar sobre a questão do Messi, que é uma pessoa que estuda, são as nossas aptidões pessoais, né? Eu acho que as nossas aptidões pessoais, coisas que já tem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar.
Né? Será que isso não... Né? A comunicação é muito importante para mim. Será que isso não tem ligação com aquilo que Deus me chamou dentro dos 5 ministérios? Dentro dos ministérios que a gente tem explanado na Bíblia? Dificilmente será uma pastora. Porque um pastor precisa ouvir mais do que falar, né? Ouvir mais. Exatamente. Já Vamos por não eliminação. Como descobrir, Thaís? Ore. Ore. Leia a palavra também, né? Ore e pergunte que o Espírito Santo vai conduzir você àquilo que ele designou para você. Eu gosto de dizer, tem um estudo aqui que a gente fez uma escola na congregação do Ritter exatamente sobre isso. E no final aqui do meu estudo está: ministre, age, ande aonde você tem a unção. Se você não tem unção para aquele ofício, não entre naquela linha. Eu me sento e escuto o mestre. Quando é o meu momento de ser evangelista ou o que for, aí eu sei que aquela unção flui através de mim. Em outro momento de pastoreio, eu me sento e escuto o pastor. E é muito lindo quando nós temos pessoas ao nosso redor ou congregando conosco. Lá na congregação do Ritter, quando eu descobri isso, eu disse: olha, eu não sou pastor. Então não espere visita de mim. Não espere aconselhamento, e isso eu não funciono aqui. Então eu chamei homens que são pastores, mulheres, e eles nos cobriram no ministério nessa linha. Mas se você trouxer uma pessoa no culto, eu tenho certeza que ela vai ser evangelizada. Então eu não funciono aqui, mas eu funciono aqui. E isso me exigiu muito menos esforço. Uma tarefa que eu deixaria de tema de casa: quais os ministérios ou manifestações de dons que você tem mais facilidade? Observe ali. Comece a te cuidar. E lembre-se que geralmente se manifestará naquilo que você ama ou naquilo que te faz chorar. Aquilo que te faz chorar. Por exemplo, dentro dos dons ministeriais existe o dom de socorro. Né? É aquela pessoa que vê um necessitado de um botijão de gás e ela não dorme por causa daquilo. Aquele dom é teu. Outro passa e nem percebe que a pessoa está necessitada. Ai, que insensível. Não. Ele tem outro chamado. Se você tem essa sensibilidade, use isso. Você tem esse dom de manifestar socorro, de acolher pessoas. Então, aquilo que te indigna é o que te move. O que te indigna? O que te deixa indignado? É a situação com pedofilia. Você precisa pastorear essas pessoas. Isso te comove, elas precisam de alguém que sente com elas e aconselha. Realinhe, né? Claro que pedofilia indigna todo mundo, né? Mas eu dei exemplos assim mais pontuais. Então, observe aonde você tem facilidade e aonde você derrama lágrimas. Ali você vai funcionar. É isso, eu acho que a gente vem chegando ao final aqui do nosso vídeo, né, do contexto de tudo aquilo que a gente queria trabalhar e expressar para vocês um pouco da visão, né, não só nossa, mas também a visão da nossa comunidade com relação aos 5 ministérios. E aqui a gente falou sobre muitas coisas, né, acho que só para recapitular, os 5 ministérios, eles são bíblicos e eles são para os nossos dias atuais. Eu acho que esse é a primeira questão que nós precisamos levar daqui. O segundo ponto é que você faz parte disso, não se exima, né, do que o Senhor deu para você. As áreas de atuação, louvor, recepção, elas são importantes, né, para a manutenção da igreja, mas os 5 ministérios, eles são para fora, né, para que a gente leve para fora das 4 paredes. A gente falou um pouco sobre os 5 ministérios aqui, acho que vale a reflexão de voltar no vídeo, identificar talvez qual das coisas faz mais sentido para a sua vida. E acho que um dos pontos mais importantes que o Seth trouxe aqui, como eu disse, descobrir o seu ministério não provém de uma fórmula mágica. A gente dá alguns ensinamentos assim de tipo, o que faz sentido, o que te gera indignação, o que te faz chorar. Mas o mais importante de todos é o seu relacionamento com o Espírito Santo e você meditar junto com ele através da oração e entender aquilo que o Pai tem reservado e separado para você. E um dos pontos que eu acho mais importante, que era aqui a minha última pergunta, o que acontece a partir do momento em que eu não quero, ou que eu não entendo, ou que eu não boto em exercício os 5 ministérios? O corpo padece, né, Seth? Eu acho que a gente pode finalizar aqui trazendo qual que é o maior problema em a gente não evidenciar e trabalhar os 5 ministérios. Exatamente, tá? E se nós tivermos uma congregação, uma igreja, uma comunidade de fé, que tem só um pastor, essa comunidade vai ser deficiente no ensino, no profético, no abrir campo, expandir o trabalho,
no evangelístico, ele vai ser um bom homem que cuida de pessoas. Se nós tivermos uma congregação, uma igreja, uma célula, um trabalho local que só tem um evangelista, eu tenho exemplo disso. Eu tinha um líder que eu acompanhava e ele juntava numa célula 10 pessoas, na semana que vem tinha 15, 20, 30. E começavam a andar com ele muito rápido, ele era um evangelista muito bom. E quando essas pessoas cresciam um pouco na fé, ele perdia todas. E ele ficou bravo com isso, frustrado. Ele só não entendeu que ele não era pastor. Ele era um evangelista e fazia muito bem o seu trabalho. Quando chegava no momento de pastorear, ele perdia. Deveria ter encostado nele um outro pastor. Então o corpo fica deficiente. E muitas vezes essa deficiência vem, nunca faça isso. Isso me despertou, esse assunto. O que você vai fazer? Não queira ser alguém que você não foi chamado para ser. A Thaís já falou isso. Não queira ser um apóstolo ou um profeta porque o nome é bonito ou porque tem fama. Não queira ser o que Deus quer que você seja. Eu acho lindo o mestre quando ensina. Assim eu vejo alguns pastores ensinando, mestres ensinando. Eu penso, gente, como eles acham isso na Bíblia? Eu fico maravilhado. Mas revelação, né? Mas eu não consigo fluir tanto ali porque eu não sou daquilo ali. Eu sou. Aí o mestre olha, quem sabe para mim que sou evangelista, como ele consegue articular para as pessoas serem atraídas. Se ele quiser ser eu e eu ser ele, mão ser o pé, pé ser mão. Não vai fechar. Não vai dar certo. Então, eu fui num culto e alguém disse que eu vou ser um profeta. Ok? Você já teve alguma palavra de conhecimento? Não. Você já teve uma visão de curto, médio e longo prazo? Não. Então você não vai ser um profeta. Porque leva anos manifestando pequenos sinais até que você realmente, lá na tua velhice, seja um profeta. Executar. Né? Não, então é muito importante a gente lembrar, a partir do momento em que a gente se exime sobre esse assunto, a gente causa um problema no corpo. Né? Porque a Bíblia fala aqui de novo, gente, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Então, os 5 ministérios, como a gente falou lá no início, eles são para conhecimento de Cristo, mas são para a expansão da igreja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma ele tenha te ajudado. A gente programou esse conteúdo para abençoar a sua vida. Se abençoou a sua vida, compartilhe o link, né? Dê o joinha aqui no nosso YouTube, compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem ela possa ecoar. E também, se você sentiu alguma dúvida no decorrer do que a gente conversou aqui, pode deixar nos comentários que a gente também vai ter todo o carinho de ler e responder dentro do nosso entendimento das coisas que a gente compartilhou. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Há vagas.